boa noite. Sou a professora Selma Silveira de Matos, coordenadora do curso de enfermagem, e é com muito prazer que a Faculdade Uniceb proporciona para todos nós o 6º webinar 2025, abordando o tema O enfermeiro como agente transformador do cuidado, importância do processo de enfermagem. É com imenso prazer que vamos discutir esse tema tão solicitado pelos alunos de enfermagem, para discutir algumas experiências no processo de ensino-aprendizagem na área de enfermagem. Então, para atender os interesses dos nossos alunos e de enfermeiros de serviço, vamos discutir algumas questões. Então, com muita alegria, recebemos a professora doutora Daniela Mascarenhas de Paula Campos, doutora em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFMG, enfermeira da Unimed BH e docente das faculdades Uniceb. Recebemos com muito carinho, com muita alegria também, o enfermeiro João Vitor Rodrigues Medeiros, enfermeiro do Hospital Felício Roxo, mestrando da Escola de Enfermagem da UFMG e membro da Câmara Técnica do Corém-MG. É uma honra recebê-los neste momento nas faculdades Uniceb. Então, para iniciar, vamos começar com a professora doutora Daniela para nos falar qual foi a principal alteração, professora Daniela, do processo de enfermagem a partir de 2024. É uma questão que alguns alunos ainda têm dúvida e gostaríamos de ouvir você expor sobre isso, sobre esse tema. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente o convite, professora Selma. Agradeço à Faculdade Uniceb em nome da professora Selma. Muito obrigada, né? E estar aqui com o João, né, que foi acadêmico nosso, muito bacana aí, que tem muito a contribuir aí, tem um vasto conhecimento, uma vasta atuação na enfermagem. É um prazer estar aqui com vocês. Então, em 2024, né, houve a Resolução 736, em que traz essa questão do processo de enfermagem, em que houve a modificação, né, da nomenclatura das etapas do processo de enfermagem. Então, a gente tem aí as 5 etapas fundamentais do processo de enfermagem, e essas 5 etapas, elas se correlacionam, né? E o processo de enfermagem também é uma questão muito importante que é reforçado aí na resolução, de que ele deve existir em todas as instituições que têm assistência de enfermagem. Então, vamos aí às modificações, as etapas, né, as nomenclaturas. Então, a primeira etapa do processo de enfermagem, antes era chamada de coleta de dados, e agora ela passa a ser chamada de avaliação. E essa etapa é muito importante, né? E o João vai falar aí conosco dessa importância e da atuação desse enfermeiro, porque nessa primeira etapa, se ela não fizer bem feita, o enfermeiro não coletar, né, todos os dados objetivos e subjetivos do paciente, né? Então, tanto o exame físico bem feito ali daquele paciente, quanto também coletar informações daquele paciente ou de seus familiares a respeito daquele paciente, vai dificultar todas as demais etapas, né? Então, a primeira etapa nossa hoje é chamada de avaliação. A partir desta primeira etapa, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do diagnóstico de enfermagem, em que o diagnóstico de enfermagem ele é todo pensado a partir de problemas, né,
que percepções que o enfermeiro obteve a partir desta primeira etapa de avaliação, então, do exame físico e tudo. Então, ele vai construir os diagnósticos de enfermagem. E na terceira etapa é uma etapa fundamental que está interrelacionada com a anterior, que é a de planejamento. Né? E nesse planejamento, para o enfermeiro poder planejar, ele precisa priorizar os diagnósticos de enfermagem. Então, isso na resolução traz lá bem detalhada a importância de priorizar os diagnósticos de enfermagem. E aí, a partir de priorizar esse diagnóstico de enfermagem, esse enfermeiro vai pensar também nos resultados esperados. Quais são os resultados esperados de maneira quantitativa e qualitativa que ele espera para aquele paciente? E pensando nesses resultados que ele espera para aquele paciente, ele vai pensar e estabelecer uma prescrição de enfermagem. E é muito importante dizer que a prescrição de enfermagem é algo privativo do enfermeiro, né? Então, esse enfermeiro ele vai prescrever ali o cuidado. E depois a gente parte para outra etapa, que é a etapa da implementação. Né? Nessa implementação é onde vai ser executado o processo ser executada a prescrição de enfermagem, e essa execução pode ser realizada pelo técnico no que lhe compete, conforme, né, a lei do exercício profissional, pelo enfermeiro, conforme competir a ele pela lei, e pode, dependendo, aí, entrar outros profissionais contribuindo nesse processo. Após a implementação, vem a etapa importante, que antes era chamada de avaliação, agora é chamada de evolução, em que vai verificar se tudo aquilo que foi estabelecido, pensado para aquele paciente, né, houve melhora daquele paciente, para poder reiniciar de novo. Né? Na gestão é falado rodar o PDCA, né? Quase isso. Então, vai começar tudo de novo agora. Então, começa a etapa lá desde o início, né, a avaliação. Então, na evolução, vai avaliar o que foi de acordo ou não em relação ao que foi pensado. Então, dando sequência, né, à exposição da professora Daniela, eu gostaria de pedir ao João, para o enfermeiro João, para abordar como o processo de enfermagem contribui para a autonomia e o reconhecimento profissional do enfermeiro. Né? Você que está no campo, né, que está beira-leito, né, que está no cotidiano da prática profissional, né, gostaria de você abordar essa contribuição que o enfermeiro pode dar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Selmi, professora Daniela Mascarenhas e a instituição de ensino que está composta aí na mesa com vocês, referências da enfermagem aqui de Minas Gerais. É muito importante a fala da Daniela relacionado ao conhecimento do enfermeiro com as teorias da enfermagem e a aplicabilidade da SAI. Isso é de extrema importância. Uma teoria embasada faz com que o enfermeiro tenha um olhar holístico para um cuidado do paciente. Mas eu acho que é de extrema importância o enfermeiro ter a percepção que ele tem que ser um enfermeiro beira-leito. E eu acho que isso está trazendo um pouco de dificuldade para a visão de novos profissionais da área da saúde. O enfermeiro beira-leito, ele consegue ter uma visão ampla do paciente, ele tem a aplicabilidade das teorias, ele tem um conhecimento da ação da enfermagem, mas ele vê o paciente. Né? O olhar do enfermeiro durante um exame físico beira-leito assistencial é de extrema importância. Nesse momento no qual estamos beira-leito, é que nós vamos, por exemplo, verificar se esse paciente tem um risco de lesão por pressão. Quem está fazendo essa avaliação, por mais que eu tenha um conhecimento teórico, é na prática, é na beira-leito,
é vendo esse paciente. Eu com 10 anos de terapia intensiva, e o que eu aprendi é que o profissional que ele está à beira-leito, tanto o enfermeiro, quanto um técnico de enfermagem, quanto o fisioterapeuta, quanto o médico, ele tem um domínio clínico. O respeito do profissional da enfermagem, ele é adquirido com conhecimento. Então, o conhecimento, o respeito que esse enfermeiro tem pelo médico, o respeito que esse enfermeiro tem pelo fisioterapeuta, é quando ele demonstra ter um conhecimento clínico. Como o conhecimento clínico é agregado para nós profissionais? Como nós podemos aperfeiçoar teoria junto com enfermeiros assistenciais beira-leitos, né? O enfermeiro tem uma demanda administrativa, nós sabemos, nós temos uma demanda administrativa, mas é essencial que o enfermeiro entenda que eles têm que estar beira-leito. E uma frase que um médico que trabalha comigo sempre fala, lembrando que a clínica sempre será soberana. Existem teorias, existem exames, mas a clínica do paciente com conhecimento profissional do enfermeiro capacitado sempre será soberana. E esse enfermeiro ele vai conseguir trazer humanização ao paciente e uma melhora clínica. Então, é fundamental, né, esse conhecimento, né, na área, né, para dar prosseguimento, né, ao cuidado de enfermagem. Exatamente. Nesse sentido, professora Daniela, como a utilização do raciocínio clínico dentro do processo de enfermagem promove mudança positiva do cuidado ao paciente, né? Ou seja, também de que forma esse enfermeiro atua como agente transformador do cuidado em saúde. Então, essa questão, né, que o João traz da grande importância desse enfermeiro apropriar do conhecimento para que ele possa avaliar esse paciente fundamentado em teorias. Então, quando esse enfermeiro avalia esse paciente, verifica as suas necessidades, né? A gente tem aí a teoria das necessidades humanas básicas, né? Então, ele avalia ali, faz um bom exame físico, faz ali uma investigação, uma conversa, uma entrevista adequada com aquele paciente, se o paciente estiver em condição de responder, né? Ele vai levantar suas necessidades e vai pensar ali em resultados esperados e prescrever cuidados que vão contribuir para a melhoria desse paciente. Então, né, num diagnóstico de enfermagem, por exemplo, que ele pensar um paciente que tem integridade da pele prejudicada, né, ele vai pensar em cuidados para evitar que haja uma progressão daquela lesão e vai pensar em cuidados para melhorar aquela lesão, para que esse doente saia numa condição melhor, né? Então, isso é muito importante, e essa atuação desse enfermeiro aí, fundamentado em teoria, para praticar ali, colocar em prática com aquele paciente, para que aquele paciente tenha um melhor resultado ali esperado, né? E alcance esse resultado que o enfermeiro estabeleceu para esse paciente ali no planejamento. Obrigada, Daniela. Então, João, para complementar a professora Daniela, gostaria que você falasse quais os principais desafios enfrentados pelo enfermeiro na implementação efetiva do processo de enfermagem no serviço de saúde. Né? Qual a sua vivência e o que deve ser feito, né? Quais esses desafios que temos hoje ainda em algumas instituições. Nem todas, mas em algumas instituições. Hoje nós passamos por implementação, né, dos processos de enfermagem com alguns graus de dificuldade em algumas instituições, que está muito relacionado à questão tanto de um profissional qualificado, um profissional com bagagem e vivência, podendo agregar a equipe,
mas o profissional também que ele venha da instituição de ensino com conhecimento teórico. Esse é um grande gargalo no qual eu vejo muitos profissionais chegando, adentrando nas instituições de ensino, mas sem um conhecimento específico básico da enfermagem. Isso prejudica no processo de enfermagem, né? Isso faz com que o enfermeiro não consiga implementar o processo de uma forma para a sua equipe multidisciplinar. Então, eu acho que, voltado mais para o profissional de saúde, né, para o enfermeiro especificamente, eu acho que é a qualificação dele. O enfermeiro ele não pode só pensar que ele tem que parar a graduação, acabar a graduação. Não. Ele tem que procurar se qualificar. Hoje em dia, as instituições elas precisam de profissionais que têm especialização. Muitas instituições hoje só aceitam um profissional numa área específica se ele for especialista, né? Muitas instituições hoje, para trabalhar no hospital que tem hemodiálise, eu tenho que ter um enfermeiro especialista em hemodiálise. E o que acontece muitas vezes é que nós temos profissionais que não têm nem falo bagagem, porque ele está saindo da universidade agora, mas não tem conhecimento teórico. O que se espera é que o enfermeiro recém-formado ele venha com a bagagem de teoria, porque a prática nós vamos aperfeiçoar no campo. A prática leva à perfeição. Por esse enfermeiro está dentro de campo, que tem uma teoria, e está dentro do setor que ele domina a teoria, a perfeição vai vir com a prática. Então, acho que o principal desafio no qual nós temos das implementações é ter profissionais, enfermeiros qualificados, atuando na linha de frente com conhecimento teórico bem apurado e uma prática aperfeiçoada. Exato. Então, pelo que nós ouvimos, vocês mostraram a importância, né, do enfermeiro conhecer a nova resolução, né, que altera as fases do processo de enfermagem, a importância do enfermeiro, né, dominar, né, as teorias de enfermagem, principalmente a teoria, todas elas, mas principalmente a teoria das necessidades humanas básicas. Também é fundamental diferenciar, né, o processo de enfermagem, da sistematização da enfermagem, e o enfermeiro realmente ter raciocínio clínico para atuar, né, na assistência de enfermagem ao paciente. A observação, né, nessa primeira fase do processo de enfermagem é fundamental, né, para uma avaliação, né, criteriosa e de qualidade. Nós agradecemos a participação de vocês em nome das faculdades de SEIB e esperamos tê-los conosco, né, em outras oportunidades. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigada.